O dragão é provavelmente um dos personagens mais antigos da história do cinema. Suas raízes vão tão fundo no passado que é praticamente impossível determinar quem foi o primeiro a criar a imagem do réptil alado que cospe fogo. Criaturas semelhantes apareciam em mitos e lendas de diferentes povos ao longo dos séculos. Hoje vamos tentar entender como surgiu a imagem do dragão e como ela evoluiu no cinema. Qual é a diferença entre a visão dos dragões entre os asiáticos e os europeus? Por que as pessoas gostam tanto de dragões? E qual dragão está entre os 3 personagens mais ricos do cinema mundial? Até o final do vídeo, vamos analisar 5 dos dragões mais memoráveis e impressionantes e determinar qual é o dragão mais popular da história do cinema. Dracarys. Talvez você não acredite, mas dragões realmente existem. É verdade que eles não cospem fogo nem guardam tesouros, mas sabem voar. Estamos falando de lagartos conhecidos como Dracovolans, que são chamados assim mesmo, dragão voador. Essas criaturas incríveis vivem nas florestas tropicais do sudeste asiático, preferindo passar a maior parte da vida no alto das copas das árvores. Mas como é que eles voam? Os dragões voadores possuem asas especiais de pele, que se desdobram com a ajuda de costelas laterais aumentadas. Quando o dragão estende suas costelas, a dobra de pele se estica, transformando-se em asas largas, que permitem que ele plane de uma árvore para outra. Sim, eles não conseguem bater as asas como seus irmãos do cinema, mas isso não é necessário. Planar e saltar os ajuda a capturar presas e evitar predadores. A distância que um dragão desses pode voar também é muito mais modesta do que, por exemplo, o dragão da Daenerys, que conseguia facilmente atravessar o Mar Estreito. E esses dragões podem percorrer distâncias de até 20 metros, e em condições ideais, até 100 metros. Então, se alguém disser que dragões voadores não existem, é só mostrar este vídeo para ele. Dragões são mencionados nos textos e mitos mais antigos da humanidade. Eles aparecem na Bíblia, onde são citados como símbolos do mal e do caos. Por exemplo, Leviatã, a serpente marinha bíblica, que cospe fogo e tem várias cabeças, criada por Deus junto com outros monstros marinhos, é frequentemente associada aos dragões. Na mitologia antiga, encontramos criaturas como a Hidra, uma serpente de várias cabeças que foi derrotada por Hércules. Também não devemos esquecer dos seres reais, os dinossauros, cujos fósseis, encontrados pelos antigos, podem ter inspirado a criação das lendas sobre dragões. Imagine um ser humano da antiguidade encontrando o esqueleto gigante de um tiranossauro e tentando explicar sua origem. Essas descobertas, talvez, tenham servido de base para histórias sobre répteis gigantes que podiam cuspir fogo e voar. Quando se trata de povos e países, dificilmente existe outro lugar onde o dragão tenha tanta importância quanto na China. Os dragões estão profundamente enraizados na cultura chinesa, ocupando um lugar importante na mitologia e no simbolismo. Eles são parte integrante das festas, da arte e da arquitetura chinesas. Além disso, ao contrário de seus equivalentes ocidentais, os dragões chineses nem sempre são retratados como malignos. Frequentemente, eles são criaturas sábias e benevolentes, que protegem a água e trazem a chuva. O dragão está associado ao poder imperial, à força e à sorte. Já nos mitos europeus, o dragão é mais frequentemente um símbolo de destruição e caos. Eles guardam tesouros, como na lenda escandinava sobre o dragão Fafnir, que foi derrotado pelo herói Sigurd. Essas histórias servem como símbolos da luta entre o bem e o mal, coragem e heroísmo. Os dragões atraem a atenção da humanidade desde os tempos antigos. Com o passar dos séculos, essas criaturas míticas não perderam sua relevância, tornando-se uma parte indispensável da cultura pop moderna. Mas o que os torna tão atraentes para nós? Em um nível psicológico, os dragões representam nossos medos e desejos mais profundos. Eles representam um desafio, cuja superação simboliza a vitória sobre as próprias fraquezas e a conquista da força interior. No contexto cultural, os dragões frequentemente servem como uma alegoria da luta entre o bem e o mal, onde o herói precisa superar dificuldades e derrotar um adversário poderoso. Ou seja, o dragão geralmente está ligado ao herói
normalmente um cavaleiro, e simboliza o ponto mais alto de sua jornada evolutiva. Se existe um cavaleiro, o auge do seu desenvolvimento será a vitória sobre o dragão, além de salvar a princesa. Isso significa vencer o adversário mais poderoso e superior. Nesse contexto, o dragão é como o chefe final que precisa ser derrotado. Essa temática é especialmente evidente no gênero fantasia, onde a vitória sobre o dragão comprova a coragem e a bravura do herói, além de seu direito à recompensa e ao reconhecimento. Agora que já analisamos de onde vieram os dragões na cultura moderna, finalmente podemos abordar a questão de como os dragões apareceram no cinema. Seu surgimento nas telas está diretamente ligado ao desenvolvimento do gênero fantasia. O gênero fantasia começou a se formar no início do século XX, e uma das figuras-chave em seu desenvolvimento foi John Ronald Reuel Tolkien. Suas obras, como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, lançaram as bases para os mundos de fantasia modernos, povoados por criaturas mágicas, incluindo dragões. Em O Hobbit de Tolkien, o dragão Smaug se tornou um dos dragões mais famosos da literatura, personificando a ganância e a destruição. A fantasia como gênero rapidamente conquistou popularidade graças às suas ricas tramas mitológicas e à possibilidade de escapar da realidade. Os livros de Tolkien e de outros escritores de fantasia se tornaram best-sellers, abrindo portas para novos autores e expandindo os limites do gênero. No entanto, durante muito tempo, os dragões existiam apenas nas páginas dos livros. Trazer essas criaturas majestosas para as telas enfrentava inúmeros desafios técnicos. Os efeitos especiais e a animação não eram avançados o bastante para mostrar todo o poder e grandiosidade dos dragões da literatura. Mas com o avanço das tecnologias de produção cinematográfica e o surgimento da computação gráfica em CGI, o cinema finalmente teve a oportunidade de criar dragões realistas. Gradualmente, a partir dos anos 1950, os dragões começaram a aparecer nas telas, primeiro em forma de animação com marionetes e depois como modelos digitais. Cada novo filme elevava o nível da qualidade dos efeitos especiais, tornando os dragões cada vez mais realistas e impressionantes. Assim, o desenvolvimento do gênero fantasia na literatura e o progresso dos efeitos especiais no cinema permitiram que os dragões saíssem das páginas dos livros e conquistassem seu lugar nas telonas. Para entender como tudo começou, gostaria de mencionar o filme A Sétima Viagem de Sindbad, de 1958. Esse filme foi um dos primeiros em que o dragão foi animado usando uma tecnologia que antecedeu o CGI moderno. Na era anterior aos gráficos gerados por computador, criar criaturas realistas exigia uma habilidade e inventividade incríveis. Em A Sétima Viagem de Sindbad, a animação do dragão foi feita usando uma tecnologia conhecida como animação em stop motion. O animador Ray Harryhausen usou bonecos detalhados que eram movidos manualmente e fotografados quadro a quadro. Esse processo era incrivelmente trabalhoso e exigia uma enorme paciência e atenção aos detalhes. O resultado, no entanto, foi impressionante para a sua época e abriu caminho para o uso de efeitos visuais na criação de criaturas mitológicas na tela. Agora vamos passar para a lista dos dragões mais populares no cinema. Vamos começar pelos menos populares e, aos poucos, chegar ao líder. Essa lista está longe de ser completa, mas procurei escolher os dragões mais memoráveis e impressionantes, que deixaram sua marca na história do cinema. Quinto lugar, Rei Ghidorah, Godzilla, Rei dos Monstros, 2019. Um dos monstros mais icônicos da história do cinema, que apareceu pela primeira vez no filme japonês Ghidorah, o Monstro de Três Cabeças, de 1964. No entanto, no filme Godzilla, Rei dos Monstros, de 2019,
ele ganhou uma nova versão moderna graças às tecnologias de CGI. Os efeitos especiais desse filme permitiram criar um espetáculo incrivelmente realista e emocionante, tornando cada batalha entre os monstros épica e tensa. Ghidorah era um dragão gigante com 3 cabeças, uma criatura ancestral, despertada de seu cativeiro gelado. Ele é um dos adversários mais poderosos de Godzilla, possuindo a habilidade de disparar raios gravitacionais de cada uma de suas cabeças. Seu aparecimento nas telas sempre é acompanhado por destruição em massa e cenas impressionantes, o que o torna um dos dragões mais marcantes da história do cinema. Quarto lugar, A Grande Protetora, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, 2021. No filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, a Marvel apresentou ao público um dos dragões mais impressionantes do cinema moderno, a Grande Protetora. Esse majestoso dragão personifica força e nobreza, sendo o protetor do mundo místico de Ta-Lo. Sua aparência se destaca pela graça e imponência. Ela é uma criatura ancestral, que simboliza proteção e sabedoria. Aparecendo pela primeira vez em um momento crucial, a Grande Protetora ajuda os protagonistas na batalha contra o mal. Usando tecnologias modernas de CGI, os criadores do filme conseguiram transmitir cada detalhe de sua aparência e movimentos, criando um efeito visual impressionante. O dragão impressiona com sua beleza e poder, deixando uma impressão inesquecível nos espectadores. A Grande Protetora desempenha um papel fundamental na trama, ajudando Shang-Chi e seus aliados a lutar contra as forças das trevas. Terceiro lugar, Dragão Rabo Córneo Húngaro, Harry Potter e o Cálice de Fogo, 2005. No filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, os espectadores conheceram um dos dragões mais assustadores e memoráveis da série, o Rabo Córneo Húngaro. Esse dragão aparece na cena em que Harry Potter participa do torneio Tribruxo e enfrenta um dos desafios mais perigosos, a batalha contra o dragão. O Rabo Córneo Húngaro é um grande dragão preto com espinhos na cauda e asas maciças, conhecido por sua agressividade e pelo fogo poderoso, capaz de queimar tudo em seu caminho. A cena da batalha de Harry Potter com o Rabo Córneo Húngaro se tornou uma das mais marcantes do filme. Harry teve que roubar o ovo de ouro guardado pelo dragão, e essa tarefa exigiu dele o máximo de agilidade e inteligência. Segundo lugar, Smaug, O Hobbit, 2012-2014. Na trilogia O Hobbit, do diretor Peter Jackson, o público conheceu um dos dragões mais famosos da literatura e do cinema, Smaug. Esse dragão é o principal antagonista na história de Bilbo Bolseiro e da Companhia dos Anões, que buscam recuperar seu reino e os tesouros guardados por Smaug. Ele é conhecido por sua astúcia e maldade, além de uma incrível ganância. Smaug tomou a Montanha Solitária e os tesouros dos anões, tornando-se seu principal inimigo. Uma das cenas mais emocionantes da trilogia é o momento em que Bilbo Bolseiro se esgueira até o tesouro e encontra Smaug pela primeira vez. Neste episódio, os espectadores podem sentir todo o poder e perigo do dragão, assim como sua astúcia e inteligência. Em O Hobbit, de Peter Jackson, Smaug foi criado usando tecnologias avançadas de CGI e captura de movimento. A voz e os movimentos do dragão foram dublados e interpretados por Benedict Cumberbatch, o que acrescentou realismo e profundidade ao personagem. You have nice manners for a liar and a thief. I know the smell and taste of dwarf. No one better. O carisma de Cumberbatch, sua voz única e talento como ator fortaleceram significativamente a imagem de Smaug, tornando-o um dos dragões mais memoráveis da história do cinema. Well, thief. I smell you. Smaug também é o dragão mais rico da história do cinema e está entre os 3 personagens mais ricos da história do cinema. O dragão que tomou posse do tesouro dos anões da Montanha Solitária e o guardou por séculos é considerado um dos personagens fictícios mais ricos.
Essa montanha de ouro e pedras preciosas é tão enorme que os diamantes chegam a se cravar em sua barriga. Para estimar a fortuna de Smaug, o jornalista da Forbes, Michael Noer, calculou aproximadamente o tamanho do dragão e avaliou quanto custaria tal quantidade de ouro, prata e diamantes. A esse valor, ele acrescentou o preço das pedras preciosas no próprio dragão, da lendária Pedra Arken, das joias em outros cofres, incluindo aquelas que, segundo a história, ninguém jamais viu. No final, Smaug acabou sendo dono de 62 bilhões de dólares. Smaug assusta e fascina ao mesmo tempo, criando uma impressão inesquecível. Ele não é apenas um dragão, mas um símbolo de ganância desmedida e força destrutiva. Sua imagem em O Hobbit continua sendo uma das mais impressionantes e memoráveis do cinema, graças à atuação magnífica, aos efeitos especiais incríveis e à narrativa magistral. Bike, olhe para mim. Olhe só para mim. Primeiro lugar, Drogon, Game of Thrones, 2011 a 2019. Em primeiro lugar, na nossa lista dos dragões mais populares do cinema moderno, está Drogon, da série Game of Thrones. Esse dragão, nomeado em homenagem ao falecido marido de Daenerys Targaryen, Khal Drogo, tornou-se um símbolo de poder e destruição na saga épica de fantasia. Drogon, junto com outros 2 dragões, Viserion e Rhaegal, nasceu dos ovos que foram dados de presente para Daenerys em seu casamento. Desde o início, Drogon foi o maior, mais agressivo e mais leal de todos os dragões. Suas escamas negras e olhos vermelhos lhe davam uma aparência assustadora, fazendo dele a verdadeira personificação da fúria dos dragões. Uma das características mais impressionantes de Drogon era sua capacidade de cuspir fogo, queimando seus inimigos até as cinzas. Ele salvou Daenerys várias vezes em situações perigosas, e seu poder e ferocidade o tornaram o aliado mais importante em sua busca pelo Trono de Ferro. A tecnologia CGI, usada para criar Drogon, era uma das mais avançadas na época em que a série foi produzida. A equipe de especialistas em efeitos visuais dedicou um enorme esforço para criar movimentos realistas e a aparência do dragão. Cada movimento das asas, cada balanço da cauda e cada sopro de fogo foram cuidadosamente trabalhados para que os espectadores pudessem acreditar na existência dessas criaturas majestosas. Drogon se tornou não apenas um símbolo de força destrutiva, mas também a personificação da ligação emocional entre Daenerys e seus dragões. A cena em que Drogon queima o Trono de Ferro é não apenas o clímax de toda a série, mas também a cena mais marcante e memorável com a participação de um dragão na história da televisão. Se você está aqui pela primeira vez no canal, e assim como eu, é fã de Game of Thrones, então confira as análises dos personagens dessa série aqui no canal. Eu os adicionei em uma playlist especial, que vai aparecer agora na sua tela. Também deixe seu like no vídeo se você aprendeu algo novo, e confira se já está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos.